Irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje, nosso momento de oração, a palavra nos conduz ao protagonismo de duas mulheres. Se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like e compartilhem. E vivam conosco mais esse momento de oração no quarto dia da novena de Natal do grupo de oração Terço Nossa Senhora Rosa Mística Ipatinga. A palavra hoje está no Evangelho de Lucas e nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Maria disse: a minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Palavra da salvação. Quando Maria, recita para Isabel essa oração que nós chamamos de magnífica, nós vemos tanto em Isabel, que se cumpria nela, na sua idade avançada, o milagre da concepção de João Batista, quanto nós vemos em Maria o cumprimento da encarnação de Jesus, nós vemos duas mulheres que se tornam protagonistas de uma história para fazer de Jesus o centro das nossas vidas. Ambas, ao verem se cumprirem nelas aquilo que o anjo Gabriel havia anunciado, a alma, o espírito transborda. Por isso, Jesus é a palavra transbordante. É o tema do quarto encontro nosso. Jesus, a palavra que transborda. A palavra que não fica mais contida dentro de nós. E nós sentimos essa necessidade, esse envio de Deus, esse envio do Espírito Santo para anunciar a vinda deles. Em Isabel, a concepção antecede a de Maria, porque João Batista estava sendo preparado em sua concepção para poder anunciar e preparar os caminhos de Jesus no tempo em que ele viveu. Hoje, espiritualmente, nós podemos dizer que Jesus está concebido na nossa alma. E nós, irmãos, devemos nos perguntar como essas duas mulheres receberam esse anúncio
de vida para preparar caminhos que pareciam que não iam existir? Será que, como essas duas mulheres, a nossa alma e nosso espírito está transbordante das promessas de Cristo? Nós estamos vivendo a fé de que promessas que nos foram deixadas pelo próprio Jesus irão se cumprir? Ou será que a nossa esperança ela está ausente de nós? Maria e Isabel eram duas mulheres que estavam relegadas, uma sendo colocada de lado porque não poderia dar uma geração para Zacarias e era discriminada por isso. E, no entanto, Deus renova a vida de Isabel, dando a ela João Batista e renovando as gerações futuras dela. E Maria poderia não conceber Jesus, porque, não estando casada, as leis daquele tempo diziam que ela deveria ser apedrejada até a morte. E olhando para José, a gente vê essa força que foi capaz de aceitar na fé e pela fé o que se cumpria em Maria. Deus vai se encarnar e eu devo proteger. Quando eu olho para a contemplação do presépio, vejo Maria, vejo José, vejo mais do que heróis, personagens bíblicos que compõem e que fizeram parte da vida de Jesus. Aquela que generosamente, gratuitamente disse o seu sim, e José, aquele que fala: eu vou proteger você, Maria, e vou proteger Jesus, o filho que há de nascer de você. Então, quando Maria se encontra com Isabel, a palavra vai dizer assim que João Batista se move. O Espírito Santo se movimenta em Isabel, no espírito de Isabel, e ela se alegra por aquele movimento, por ela sentir o movimento da vida dentro dela. João Batista. Maria, ao vivenciar aquele momento com Isabel, se alegra mais ainda e relembra aquilo que foi dito aos antepassados dela, que aqueles que estavam sofrendo sobre a dominação, porque naquela época havia uma dominação romana na sociedade de Maria, e existiam mais pessoas marginalizadas do que pessoas em situações de segurança, de proteção. Existiam mais pobres, mais pessoas carentes, mais pessoas necessitadas. Existia tanto sofrimento no tempo de Maria, e ali duas mulheres mudando o curso da história, dizendo sim para a vida. Aqui no Magnífica, Maria fala assim, que o poder do braço de Deus, que o poder do braço de Deus desconcerta os orgulhosos, os soberbos. Fala que ele exalta os humildes e que acolhe Israel, lembrado da sua misericórdia para com aquele povo. E que era uma promessa aos pais, aos nossos pais, diz a palavra, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade, que através de Jesus a liberdade viria para todos. Então, vamos orar junto com essa palavra, vamos orar junto com Maria. Vamos orar juntos com Isabel. Deus eterno, todo-poderoso,
Pai Criador da vida. Nós te agradecemos pela presença viva do Espírito Santo, da sua promessa se cumprindo na vida dessas duas mulheres, protagonistas de uma história onde o seu filho Jesus vai se tornar o centro, o Senhor das nossas vidas. Obrigada por escolher a humanidade para nascer. Obrigada por se lembrar da sua misericórdia, como diz o Magnífica, como disse Maria a Isabel. Obrigado por se lembrar da sua misericórdia para conosco. Obrigada por vir ao nosso encontro. Obrigada por nos ensinar a ir ao teu encontro. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua humanidade para nos ensinarmos a sermos livres de todas as nossas tribulações com um espírito de fortaleza, com um espírito que caminha em direção ao reino que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agora, convido todos vocês a viverem a construção, né, do presépio. E hoje nós vamos entronizar os animais. Os animais representados pelas ovelhas. E depois eu vou falar com vocês o porquê das ovelhas, a representação espiritual delas na construção do presépio. Tem um aqui que está até, olha, fazendo reverência ao Jesus que está por chegar. Está para poder acontecer o nascimento dele, o anúncio, né, do nascimento dele. Tem uma que está aqui, ó, reverenciando ele. E tem um que parece que está falando com a outra. Né? Vamos deixar nossa imaginação fluir, né? As ovelhas no presépio representam nós. Olha o que está escrito lá em Isaías. Eu separei aqui para nós essa passagem. Lá em Isaías 40, capítulo 40, versículo 11, vai dizer assim: como um pastor vai apacentar seu rebanho, reunir os animais dispersos, carregar os cordeiros nas dobras de seu manto, conduzir lentamente as ovelhas que amamentam. Então, as ovelhas aqui, Isaías já está, né? Quando nós no primeiro dia falamos que Deus se aproximou de Isaías e disse que um menino nasceu, e Isaías então começa a viver esse tempo de preparação da vinda do Senhor. Nós somos levados a sermos essas ovelhas para quem Jesus nasceu. Mas na sua fase adulta, né, Jesus vai dizer aqui, eu separei 2 versículos aqui, ele vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Que nós possamos reconhecer sempre a voz do nosso Deus, nos momentos em que nós mais precisarmos dele. Que seja a ele que nós venhamos a recorrer. Depois Jesus vai, num determinado momento da sua vida, ele vai pedir aos discípulos: e saiba que nos nossos tempos e após a vinda de Jesus e a ascensão dele, a volta dele ao Pai,
Nós passamos a ser esses discípulos. Principalmente quando da cruz ele fala: mãe, eis aí os teus filhos. E a palavra segue nesse momento e fala que João acolhe Maria na sua casa. Maria, que nós vamos ver mais adiante, que quando ela estava para poder dar à luz a Jesus, as portas se fecharam para ela, que os nossos corações jamais estejam fechados para acolher Jesus em nossas vidas. Ele vai virar para os seus discípulos e falar assim: ide antes as ovelhas perdidas, proclamai o reino, que o reino dos céus está próximo. Irmãos, não deixemos de acolher nas nossas vidas essa palavra. Ide àquelas pessoas que estão precisando de esperança, de vida de Jesus, para elas entenderem que através da sua vida podemos ser salvos, podemos ser convertidos, podemos alcançar o reino que ele nos prometeu. Isabel e Maria, cheias da promessa de Deus, espírito transbordante. Que o meu e o seu coração e o da sua família, de todos com os quais vocês convivem, estejam assim, transbordante de Jesus, e possam anunciá-lo a quem Deus apresentar para cada um de vocês. Porque é vontade do Pai que nenhuma alma que foi concedida a Ele se perca. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.